Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Se não está, espero que a partir desse momento seja. Amém? Vamos colocar nossas vidas, esse culto diante de Deus. Quero convidar você para aquietarmos o nosso coração, colocarmos nossa expectativa diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor, que é Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós apresentamos nossas vidas, que nós nos reunimos nesse lugar, Deus, que nos apresentamos aqui, Senhor, para adorar e cultuar o Senhor. E eu peço a Ti que o Senhor abençoe a igreja do Senhor, Deus, nesse local, abençoe, Deus, manifestando, Deus, os dons do Teu Espírito, manifestando, Deus, a presença do Teu Espírito, trazendo, Deus, consolo, trazendo administração, trazendo, Deus, ensino, Deus, fortalecimento, abençoando cada um, Deus, que realmente os irmãos que aqui estão, os que vão chegar, Deus, possam ser ricamente abençoados ao cultuar o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a igreja aqui, abençoa as igrejas na cidade, abençoa, Senhor, o povo do Senhor nessa cidade, em nome de Jesus, Senhor. E se tiver, Deus, ansiedades, preocupações, pessoas, Senhor, que estejam com o coração apertado, Deus, em nome de Jesus, que nada disso, Deus, venha atrapalhar, mas que nós possamos, Deus, prestar mesmo um culto racional a Ti. Então, nos ajude, Deus, nesse sentido, Santo Espírito. Abençoe, Deus, louvores, abençoe, Deus, o cultinho, abençoe, Pai, a pregação, tudo que vai acontecer aqui, Senhor, nós apresentamos a Ti, para que seja para realmente ser o louvor e glória e a Sua igreja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quero convidar você para fazermos uma leitura inicial no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Lucas. Aqui na folha está Mateus. Reclamar com quem fez. Lucas 9. Não, Lucas 9, 51 ao 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, 51 a 62. Vamos ler? Convido você a acompanhar essa leitura, prestando atenção nos detalhes, entrando no texto, imaginando a situação. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. E seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus respondeu: Deixe os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outra ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhes disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Amém? Irmão, se você botou a mão no arado no que diz respeito a estar nesse local para cultuar a Deus, não olhe para trás. Não olhe para o celular. Amém? Não olhe para o amanhã, para as correrias, as pressões. Amém? Vamos cultuar a Deus de todo o nosso coração. Quero convidar você a ficar de pé e nós, juntamente com os irmãos, louvarmos ao Senhor com cânticos.
fazemos a leitura do Salmo 77. Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu. Mas minha alma recusou ser consolada. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas. Mostras o teu poder entre as nações. Com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e estremeceram. Até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva. Os trovões ressoaram nas alturas. Os teus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se o estrondo de teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas, pelas mãos de Moisés e Arão. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez?
Nessa próxima canção, você tem a oportunidade de ofertar. Sai do seu lugar e traga sua oferta aqui na frente. Você a orar juntamente comigo. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que tens edificado Tua igreja sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular, concede-nos que sejamos unidos em um só Espírito no seu ensino e feitos um templo santo e agradável a Ti, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Quero convidar o irmão Aira. Irmãos, pode sentar, Meus irmãos, eu quero convidar vocês para já abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições no Sermão do Monte, e hoje nós vamos falar acerca do tema Desejando o Reino. Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículo 10. Está escrito assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Somente essas duas petições que nós iremos ver um pouquinho essa noite. Eu quero convidar os irmãos para mais uma vez nós orarmos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem preparado, onde nós
nos reunimos como igreja, podemos cantar louvores ao Senhor, termos esse tempo de comunhão, rever os irmãos, é tão maravilhoso, Pai. E também ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra e que a Tua igreja, Senhor, seja edificada e que nós possamos crescer em graça e em sabedoria, Pai. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei, o tema da mensagem de hoje é desejando o reino. Então, preparei uma apresentação, mas gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Todo ser humano está em busca de algo. Um autor que eu tenho gostado muito, James Smith, ele diz que nós vivemos inclinados em uma direção, todos empenhados em chegar a um lugar pelo qual nós ansiamos, pelo qual nós desejamos. Porque as nossas vontades, anseios e desejos, eles se encontram naquilo que ele chama de o cerne da identidade humana. Ou seja, o que nós mais desejamos repercute o que há em nosso coração. E todo o ser humano deseja o reino, ou algum tipo de reino. Nós poderíamos falar de diversos reinos, não é mesmo? Aqui, inúmeras, né? Nossa república, inúmeros reinos. Mas desde a queda do homem, quando ele caiu num estado de rebelião contra Deus, o seu coração ele foi tomado por um reino de trevas e de impiedade. É o que nós encontramos nas Escrituras. E esse é o reino que tem governado o coração de todos os homens que não passaram pelo processo de novo nascimento. Todos os homens, como o apóstolo Paulo diz, homens naturais. O pecado, ele afastou o homem de Deus, corrompeu completamente o modo de viver, o modo como todo ser humano vive. A sua tendência é viver de forma independente de Deus e não ser submisso a Ele. O homem caído no pecado, ele não está preocupado com o reino de Deus, mas ele está preocupado com o seu próprio reino, está preocupado com a sua maneira de viver. Porém, os discípulos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, ele diz que aqueles que pertencem a Cristo foram libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E quando o Filho de Deus nos chama, nos faz o convite, o chamado a segui-lo, é justamente um chamado para alinhar o nosso coração, os nossos anseios e desejos ao dele. É querer o que ele deseja, é fazer o que ele quer para nós. Mas acontece que nós vivemos entre aquilo que os teólogos chamam de já e ainda não. Já que o reino de Deus já veio e ainda não, porque o reino de Deus ainda não se estabeleceu plenamente. É por isso que no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós estamos aprendendo sobre piedade cristã. Já tem algumas semanas que nós estamos expondo esse capítulo, iniciamos agora esse capítulo. Então, vocês lembram a piedade que nós falamos algumas semanas atrás? São elas: caridade, oração e jejum. E dentro da oração, nós estamos aprendendo a oração do Pai Nosso.
um modelo de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. É na oração que normalmente o nosso coração é revelado. É em nossas petições que normalmente nós mostramos de fato o que nós desejamos. E por vezes, a nossa oração é tão centrada em nós mesmos. É por isso que Tiago diz que nós não recebemos o que pedimos, porque pedimos mal. Portanto, Jesus nos dá esse modelo de como orarmos. A oração do Pai Nosso se encontra no contexto em que Jesus está mostrando a diferença de como os discípulos devem orar para a oração dos fariseus e dos pagãos. Enquanto que os fariseus oravam para serem vistos pelos homens, os discípulos de Jesus oram para serem vistos pelo Pai. Enquanto que os pagãos oravam com vãs repetições, pensando que podiam conquistar o favor dos seus deuses, os cristãos oram porque foram conquistados por Deus e desfrutam de uma relação maravilhosa que Cristo conquistou na cruz. Semana passada, o pastor Marcelo falou acerca da primeira petição que nós encontramos no Pai Nosso. Vocês lembram qual era? Santificado seja o teu nome. Hoje nós vamos ver do versículo 10 essa segunda e terceira petição, que é: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está com a sua Bíblia aberta? Gostaria que a gente prestasse atenção, porque é interessante a gente observarmos a ordem da oração. Antes de Jesus falar das necessidades dos seus filhos, ele fala sobre adoração, ele fala sobre o reino e ele fala sobre a sua vontade. Se você observar, você vai ver que é uma oração teocêntrica, centrada em Deus e na sua oração. O pastor Tim Keller, no seu livro sobre oração, ele diz que essa ordem do Pai Nosso trata de curar o nosso coração do egocentrismo que tenta nos dominar a todo custo. Que é uma oração centrada no próprio Deus, não tão somente nas nossas vontades. Após a primeira petição, santificado seja o teu nome, se caso os irmãos perderam, tem no nosso canal do YouTube, vocês podem dar uma conferida. Após essa petição, a gente tem então: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas antes de mais nada, o que é o reino de Deus? O que é esse reino que nós tanto falamos? A gente pode definir o reino de Deus simplesmente como Deus reinando. Como diz John Piper, ele diz: o reino de Deus é a sua ação soberana no mundo para redimir e libertar um povo. E então, em um tempo futuro, consumar essa obra, renovando o seu povo e o universo completamente. Meus irmãos, o reino de Deus foi o tema principal da pregação de Jesus, ao ponto da palavra reino ser repetida 49 vezes somente no Evangelho de Mateus. Será que é importante? Nós precisamos lembrar que há já uma realidade vigente a respeito do reino de Deus, pois ele veio na pessoa de Jesus, o reino foi inaugurado, mas ainda não foi estabelecido completamente. Quando Jesus veio à terra, ele trouxe o reino em sua própria pessoa. Lembram quando ele iniciou o seu ministério público? Como ele proclamava: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E mais tarde ele diz sobre a si mesmo: o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus, ele se manifesta
quando os homens reconhecem Cristo como Rei e se submetem ao seu domínio, sendo governados pela sua palavra. Você tem sido governado pela palavra de Deus? Você tem desejado esse reino? Mas e o que nós estamos pedindo quando oramos? Venha o teu reino. Jesus está nos dando um modelo. Mas o que nós pedimos quando oramos? Venha o teu reino. No paraíso, antes da queda, Deus era perfeitamente reconhecido como rei pelo homem. Adão conhecia Deus e o respeitava como rei e senhor. O homem e a mulher se submetiam plenamente a Deus. Porém, eles desobedeceram a Deus, deixando de reconhecê-lo como rei. Vocês lembram o que aconteceu? Eles deram ouvidos à mentira de Satanás, de que seriam iguais a Deus se comessem do fruto da árvore proibida. E o que aconteceu? Eles fizeram isso. Eles desprezaram a palavra de Deus e se rebelaram diante da sua ordem. Foi isso que aconteceu. Eles deixaram de dar a glória para quem era devida. Eles passaram de se submeterem à glória de Deus, ao reino de Deus, o governo gracioso de Deus, para tentarem ser os donos de suas próprias vidas. E a Escritura nos diz que então eles passaram a viver um estado de rebelião, de inimizade com Deus. O breve Catecismo de Westminster diz que quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo para que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado. É isso que nós oramos. O homem natural está sob domínio desse reino das trevas. Ele está totalmente inclinado a essas vontades. Por isso que Lutero, nos seus livros mais famosos, ele diz que o homem já é nascido escravo da sua natureza. Eu gostaria de destacar três coisas com vocês. Três coisas que devemos orar constantemente pela vinda do reino de Deus. Três coisas daqueles que desejam ardentemente o reino, oram. A primeira, que eu gostaria de destacar, o primeiro ponto é o nosso coração. O homem buscou o seu reino e não o reino de Deus. Essa é uma síndrome que constantemente a gente enfrenta, não é mesmo? Acontece que quando nós começamos a orar, venha o teu reino, nós percebemos que não são poucas as vezes que nós tentamos remover Cristo do trono do nosso coração. Por vezes nós queremos que venha o nosso reino, a nossa vontade, por causa do pecado que ainda habita em nós. E é por causa do pecado que nós muitas vezes declaramos guerra contra o rei e tentamos viver independentemente de Deus. Nós tentamos construir o nosso próprio reino. Quantas vezes a gente já quebrou a cara tentando viver da nossa maneira, achando que o nosso jeito é o jeito que daria certo? Queremos viver muitas vezes como reis e como senhores da nossa vida. Queremos nos opor constantemente ao reino de Cristo. Por isso que quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo para que Cristo se assente soberanamente no trono dos nossos corações.
Venha o teu reino é desejar ao reino, é desejar o teu reino e não o meu reino. É isso que nós pedimos quando oramos. É isso que nós clamamos. É dizer, Senhor, que haja arrependimento em meu coração. Não me deixe viver para as minhas vontades, mas torna o meu coração cativo a Ti, cativo à Tua palavra, pois Tu és o verdadeiro Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, texto bastante conhecido, ele escreve o seguinte: e Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, preste atenção, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sabe o que acontece? O apóstolo Paulo coloca um mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Sabe o que é isso? Sabe a miséria espiritual que nós nos encontrávamos? O apóstolo Paulo diz que nós não estávamos num sono espiritual, mas ele diz que nós estávamos mortos espiritualmente. Seguíamos o curso deste mundo. O que nós fazíamos? A vontade da carne, dos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira. E Deus faz o que com a gente? O que Deus faz com a gente? Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós, estando mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Glória a Deus. É por isso que nós oramos pela vinda do reino em nosso coração, para que não haja resquício nenhum mais de qualquer poder de Satanás em nossa vida. É por isso que nós oramos, para que não haja resquício algum do poder das trevas em nossas vidas. Por isso que nós devemos cuidar do coração. O coração, ele é enganoso. As Escrituras dizem isso. Mas elas também dizem que de tudo que deve guardar é o coração. Amém? Segundo ponto, nós devemos orar pela vinda do reino de Deus através da igreja. Nós oramos pela vinda do reino de Deus ao nosso coração e também a igreja. Os discípulos de Jesus, se nós olharmos a história da igreja cristã, nós vamos ver que a igreja sempre enfrentou grandes desafios ao longo dos séculos. Inclusive, o surgimento do cristianismo se dá num contexto bastante pluralizado, de pluralismo religioso, pagão, em meio a inúmeros movimentos sincréticos e heréticos, mostrando, desde o início, a fé cristã sempre sofreu ameaças à sua unidade. Mas pelas palavras das Escrituras nós vemos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Meus irmãos, os nossos dias não são diferentes. Muitos são os desafios,
principalmente em uma era pós-moderna, onde é marcada pela desconstrução da verdade, o relativismo. É nesse contexto que eu e você somos chamados para sermos igreja. E a vinda do reino de Deus depende de uma igreja fiel. O reino ainda não foi totalmente estabelecido. Para que ele seja, algumas coisas precisam acontecer. E uma delas é que o Evangelho seja pregado em todas as nações, a todos os povos, se fazendo discípulos. Ou seja, você já pensou que nós, Igreja Fé e Vida, somos uma agência de Deus espalhada na terra, espalhada em Passo Fundo, espalhada nessa região, para transmitir as boas novas do Evangelho? Pensou nisso? Pensou que nós somos cidadãos de um reino, que nós somos pertencentes a um reino? E a igreja, ela é o povo de Deus, é o povo do reino de Deus, que o serve neste mundo. Meus irmãos, para que o reino de Deus se espalhe pela terra, depende do trabalho da igreja. O quanto nós temos desejado que o reino de Deus avance. Olhem a importância da missão que nos foi dada. Por isso que, quando olhamos para toda oração do Pai Nosso, a gente compreende que a gente ora: Pai, faça o meu coração querer o Senhor, santificar o Senhor, buscar o Senhor, mas que isso não fique somente comigo. Venha o teu reino em mim, mas que eu possa ser agente do reino neste mundo, levando o teu reino, levando o teu nome, anunciando a graça do Evangelho. Venha, Senhor, o teu reino em mim, venha o teu reino em minha igreja, e venha o teu reino através da minha igreja. Nos torna agentes nessa cidade, Senhor. É isso que nós oramos. Terceiro ponto, devemos orar, é que oramos para que venha o reino, para o retorno do rei. Quando nós oramos: venha o teu reino, nós estamos também pedindo pelo retorno do rei. Oramos para que Cristo ele venha definitivamente estabelecer o seu reino. Pois quando o seu reino for completamente estabelecido, reinará paz, reinará completa alegria. Nós clamamos: vem, Senhor Jesus. O quanto nós ansiamos pelo retorno do Rei. Ou será que isso é uma realidade distante de nós? Por que devemos pedir pelo retorno do Rei Jesus? Por quê? Meus irmãos, porque é só Ele que colocará todas as coisas em ordem outra vez. A ciência, a política, a economia, a educação não podem resolver o caos desse mundo. Apenas Cristo com o seu reino. É por isso que nós oramos: venha o teu reino, venha, Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, após Jesus ensinar a orarmos para que venha o reino de Deus, na segunda petição, a terceira ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra
como do céu. Normalmente essa petição ela é bastante conhecida. E por vezes, se nós formos sinceros, nós a oramos da boca para fora. Principalmente quando nós tentamos nos convencer de algo. Não é mesmo? Seria feita a tua vontade, mas melhor que seja a minha. A gente tenta se convencer. Mas é interessante que essa petição, assim como todas as outras, se você observar, elas não estão de forma aleatória no texto. Elas não caíram no texto de paraquedas. Mas elas têm um propósito. Há uma relação entre as 3 primeiras petições da oração do Senhor. E elas apontam para a glória de Deus. E estão ligadas umas às outras. Porque o nome do nosso Pai só pode ser santificado quando Ele é reconhecido como Rei. Ou seja, quando as pessoas se submetem, quando eu e você nos submetemos ao seu governo soberano. Santificamos o nome do Senhor e manifestamos a presença do seu reino entre nós quando a sua vontade é feita em nossas vidas. Meus irmãos, fazer essa oração pode ser uma das experiências mais difíceis que teremos na vida. Pois entender, aceitar, abraçar e se submeter à vontade de Deus, quando ela vem justamente da maneira que nós não desejamos, não é fácil, não é mesmo? Porque nós achamos que a nossa vontade que é boa, nós achamos que é a nossa vontade que é perfeita e agradável. E nós só iremos nos submeter, nós só podemos nos submeter à vontade de Deus de verdade, se eu conheço o Pai a quem eu oro. Nós só vamos desejar sermos submissos à vontade de Deus se nós conhecermos o caráter do grande Rei. Você se submete à vontade de quem você não conhece? Não, né? Então não tem como nós sermos submissos à vontade de Deus se nós não o conhecermos. Orar, faça-se a tua vontade, é orar simplesmente confiando na bondade e na sabedoria de Deus, em meio às piores circunstâncias da vida. É difícil a gente entender a vontade de Deus em frente a um diagnóstico de uma doença, a perda de um ente querido, e às vezes tão precocemente. Como é difícil entendermos a vontade de Deus em meio a tanta maldade humana. A gente não compreende. Mas sabe de uma coisa? Em meio a tudo isso, Ele permanece sendo Rei. E a sua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. Mesmo que a gente não compreenda. Lembrem-se, a oração que Jesus está nos ensinando não foi uma oração que Ele não fez. Jesus em todo tempo orava ao Pai. E no momento mais difícil da sua vida, não foi diferente. Quando a sua alma estava cheia de tristeza, Ele buscou o Pai em oração. Vocês lembram o que Ele disse? Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. O que Jesus estava dizendo: faça, Senhor, a tua vontade. A vontade de Deus não era agradável aos olhos de Jesus imediatamente. E a vontade de Deus não o tirou do sofrimento. Não tornou a vida de Jesus mais fácil. A vontade de Deus levou o seu próprio Filho à cruz. Mas é na cruz que eu e você fomos perdoados e salvos da condenação eterna. É por isso que nós oramos: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino por completo, pois com o retorno do Rei não haverá mais dor, morte, nem choro. Essa é a sua vontade, sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Diante do que você ouviu, o quanto você deseja o reino, o quanto você ora para que o reino venha em seu coração, em sua igreja, o quanto você deseja o retorno do Rei. Meus irmãos, Cristo é o Senhor da sua vida. Abraham Kuyper diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não clama: é meu. Cristo é Rei e Senhor. Meu irmão, quando você acordar, quando sair para o trabalho, em todo tempo, lembre-se, você pertence a Ele. Por isso que nós oramos: Pai nosso. Porque nós fomos adotados, nós somos pertencentes à família de Deus. Será que isso que nós ouvimos é uma preocupação que ocupa a sua mente e coração? Quão desejosos nós somos do reino. Orar para venha o teu reino é uma realidade em sua vida? E orar pedindo para o Senhor que seja feita a sua vontade? Ou será que nós vivemos centrados em nós mesmos, buscando ser o Senhor do nosso próprio reino, tão pequeno e de areia, que não se sustenta? Quero convidar para fechar seus olhos, a gente ter um tempo de oração e reflexão na palavra que foi pregada. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é fiel e é verdadeira, é inerrante, Senhor. Nós agradecemos o Senhor nos dar o Pai Nosso como modelo para orarmos. Sei que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, mas que verdadeiramente nós possamos orar: venha o teu reino, pois é o teu reino que é o verdadeiro reino, nenhum outro reino deste mundo. Não deixe que o nosso coração, os nossos anseios e desejos sejam centrados em nós mesmos, mas para que a gente
seja verdadeiramente agentes de transformação nessa cidade, nessa região, aonde quer que nós estejamos, que de fato nós possamos proclamar: venha o teu reino. Que o nosso coração arda, Senhor, constantemente pelo desejo do seu retorno, onde nós sabemos quão maravilhoso será. Eu sei que ainda há pecado neste mundo, há pecado em nós, mas o Senhor está nos transformando, nos santificando. E nós temos a certeza que o Senhor que iniciou a boa obra em nós irá completá-la até o dia que Cristo voltar. Nos rendemos diante do teu trono, pois tu és rei, és soberano. Sabemos que em todas as áreas de nossa vida é o Senhor quem reina, é o Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós somos totalmente dependentes da tua graça, do teu amor. Ensina-nos, Pai, também a confiar nas tuas vontades, na tua vontade, pois ela é sempre boa, perfeita e agradável, e o Senhor é infinitamente sábio. A nossa vontade é por vezes tão pecaminosa e pequena, centradas em nós mesmos. Mas ensina-nos a compreender as tuas vontades, os teus desígnios, mesmo que para nós pareça difícil. Que de fato nós vivamos desejando a cada dia o reino, na esperança do seu retorno. Amém. Amém, meus irmãos. Quero já passar para os avisos. Hoje estou na responsabilidade dos avisos. Então, terça-feira nós temos o nosso encontro, né, um pequeno grupo. Será na casa do Gilmar da Roseli. Também tivemos ontem o encontro dos casais, né? Então nesse próximo sábado nós não teremos. Ministério Sub-18, teremos próximo sábado também, né? Traga seus filhos, parentes, amigos, né? De 12 a 18. Isso aí. Também as suas contribuições, né? Nós somos agentes de Deus nessa terra e nós precisamos também da contribuição dos irmãos para que o Evangelho seja propagado, né? E que Cristo seja conhecido e glorificado. Amém? Também, classe de novos membros, vocês que estão chegando na comunidade, que gostariam de fazer parte dessa família, também está tendo as inscrições abertas até o dia 17 de julho. São 4 encontros, é bênção, vai ser muito bom ter você na nossa família. E seria isso. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, fazer a oração de envio. Senhor, nós agradecemos por esse tempo que tivemos juntos, tua igreja reunida. Queremos pedir a tua bênção sobre essa semana que se inicia, que em tudo nós possamos ver a tua boa mão operando em nossas vidas, a tua graça, a bondade, e que em tudo nós possamos dar um bom testemunho que glorifique o teu nome e que nós possamos proclamar a vinda do teu reino.
é a nossa oração. Abençoa cada um dos meus irmãos, também os que não puderam participar, está conosco. Que o Senhor esteja derramando da sua graça, cuidado sobre a vida de cada um dos meus irmãos nessa semana. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Meus irmãos, que o Senhor o abençoe e o proteja. O Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Amém. Abençoada semana a todos.